Vamos lá, meus irmãos, Salmo 109. Diz assim, ó: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Meus irmãos, Davi é o autor desse salmo. E ele fala, né? Ele clama a Deus, ele clama ao Senhor. Ele diz: ó Deus do meu louvor. Você vê, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o louvor, né, tem que estar nos nossos lábios. O que é o louvor, pastor? Louvor, meus irmãos, não é uma música. Tem pessoas que cantam música, né? Tem pessoas que cantam música. Tem muitos artistas, né? Que são intérpretes. Eles cantam músicas, né? Tem até, como se diz, né? Artista gospel. Eles cantam músicas, meus irmãos. Mas não é louvor, sabe? Porque o louvor, meus irmãos, é uma oração também. É uma oração também. Então, independente da posição, às vezes a pessoa fala assim: ah, não é artista gospel. Meus irmãos, tem artistas que não é gospel, que a voz é muito melhor do que muitos artistas gospel, digamos assim, né? Muitos artistas. Só que às vezes a pessoa não como é que eu posso dizer? É gospel, né? É cristã, não tem uma voz bonita, mas louva a Deus. Sabe, meus irmãos, o louvor ele tem que vir da alma, ele tem que vir do coração. Tem muitas pessoas assim: ah, ele louva bonito. Não, meus irmãos, ele canta bonito. Ele interpreta bonito, né? Tem uma voz bonita, uma voz bonita. Não é verdade, hein? Mas o louvor é aquilo que vem da alma, meus irmãos. Sabe, aquele louvor que chama a Deus, que toca o coração de Deus. Esse é o verdadeiro louvor. Esse é o verdadeiro louvor. O que nós vemos aí, muitos aí, meus irmãos, são músicas. São músicas que são escritas para ganhar, né? Muitos artistas são artistas realmente, independente se é gospel ou não, são artistas, né? Fazem música para ganhar, mas o verdadeiro louvor ele vem da alma, ele vem do coração. Por isso dificilmente você vê um louvor realmente que fala de Deus, que tem Deus como centro, né? Normalmente os louvores eles falam de vitórias, de milagres, de nós somos isso, nós somos aquilo outro, mas o verdadeiro louvor exalta a Deus. O verdadeiro louvor engrandece o nome do Senhor. O verdadeiro louvor é aquele que coloca Deus, meus irmãos, acima de tudo e de todos, que diz que Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse é o verdadeiro louvor. Então Davi ele começa falando sobre isso. Ele fala: Senhor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Quer dizer, o Senhor, Pai, estava ali, ó, como se fosse amarrado, estava dando tudo certo na minha vida. Estava dando tudo certo. As pessoas me amavam, as pessoas me idolatravam. Estou dando exemplo aqui, tá, meus irmãos? De Davi falando com Deus, né? As coisas estavam funcionando, mas de repente desatou, né? De repente as coisas desandou e começou a surgir na minha vida lábios mentirosos, pessoas se levantaram na minha vida. Davi estava tudo bem, meus irmãos. Davi era aclamado, Davi, a Bíblia fala que fizeram até música para Davi. Falamos de louvor, né? Fizeram até música de Davi, para Davi. O povo louvava e nos louvores tinha o nome de Davi. Só que esse tempo de alegria, essa bonança, ela acabou. E veio-se grande luta, grande adversidade, lábios mentirosos, pessoas que mentiam, pessoas que armaram contra Davi. E é muito ruim, meus irmãos. Sabe, é muito ruim quando você está lutando pela sua vida, batalhando, e já está difícil, né? Já está complicado, um monte de coisa para você resolver. É família,
é vida financeira, né? É um monte de projetos que você tem que colocar, tirar do papel, colocar em prática. Ainda surge ainda pessoas mentirosas. Ainda surge pessoas querendo armar contra você ou armando contra você, impedindo a sua vitória. Você que trabalha por conta própria, pessoas, eu já vi, meus irmãos, pessoas até mentem, ó, não compra isso não, porque isso aqui é isso e aquilo outro, ó, isso daí, sabe, meus irmãos, armando contra você, falando mal de você, prejudicando você. Às vezes você já está em outro relacionamento, você está vivendo uma nova vida e tá lá, sabe, ainda, ó, isso, essa pessoa não presta, e não sei o que. Às vezes você já se mudou, já está em outro emprego, já está em outra situação, e as pessoas querendo prejudicar, querendo, sabe, ver a tua queda, ver, me perdoe a palavra, a sua desgraça. Então Davi, ele estava assim, meus irmãos. Ele estava assim, Senhor, meu Deus, Senhor é meu louvor. O meu prazer é louvar o Senhor, adorar o Senhor, mas, Senhor, me livra disso aí. Porque qual a pessoa, meus irmãos, sabe? Eu sei que você vai adorar. Davi, ele louvava a Deus, mas o prazer que você tem quando tudo dá certo e quando tudo não dá certo é diferente. Quando você louva a Deus quando tudo está dando certo, né? Você louva, você coloca louvor, agradecendo a Deus, é ou não é? Mas quando você está passando uma luta, uma prova, o deserto e pessoas se levantando, misericórdia, a tua mente como é que fica? Como é que fica a tua mente? O teu coração como é que fica? Você está entendendo, meus irmãos? A luta é grande. Porque, infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que falam assim, pastor, o que que eu fiz? Eu não fiz nada, essa pessoa me odeia, essa pessoa quer ver meu mal. Eu já não quero mais nada, eu já saí, já fui embora, eu já larguei essa empresa, eu não quero mais nada. É igual a pessoa fala assim, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum, você não vai conseguir nada. E às vezes a pessoa, tá bom, aí segue o caminho dela e a pessoa ainda continua. Às vezes passa-se anos e a pessoa tá ali. Você ainda vai comer na minha mão, você ainda vai se humilhar para mim. O negócio já passou, mas a pessoa fica ali com ódio, alimentando um sentimento e fica ali, tentando prejudicar, tentando fazer de tudo para que você não vença, para que você não alcance a vitória. Então, meus irmãos, Davi, ele ora a Deus e fala: Senhor, me livra, pois contra mim se desataram com lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Então, qual era o motivo que as pessoas se levantavam contra Davi? Ué, o que Davi fez, meus irmãos? O que Davi fez? Davi era um guerreiro vencedor. Davi não era ninguém. Deus foi lá, ungiu. Davi se tornou rei. Davi, ele alegrou o povo, ele abençoou o povo. O que Davi fez para o povo? Davi não fez nada para o povo. A única coisa que Davi fez foi mal para ele mesmo. Ele mesmo fez mal para ele mesmo, mas ele não fez mal para ninguém, assim, para o povo. Você está entendendo? Para o povo. Ele não fez mal para o povo. E o povo odiou ele. A própria família odiou Davi. Assim somos nós, erramos, né? Erramos conosco mesmo, erramos com algumas pessoas. Davi também errou, né? Fez um erro muito grande, né? Todos nós erramos e falhamos. Só que tem pessoas, meus irmãos, que às vezes a gente não fez nada. Fez nada. Eu acho que quem era para se levantar contra nós não se levanta. Às vezes você erra com alguém e às vezes a pessoa te perdoa. Às vezes você erra com alguma pessoa, você falha com alguma pessoa e a pessoa nem faz nada. E às vezes aquela pessoa que você ajuda, que você, sabe, estende a mão, que não tem motivo nenhum de mentir contra você, de fazer fofoca da tua vida, sabe? São essas pessoas que se levantam na tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso que aconteceu. Quem era para se levantar contra Davi não se levantou. E quem não era se levantou. Você entendeu, meus irmãos?
É complicado, é muito difícil. Infelizmente, meus irmãos, você ser perseguido, humilhado, afrontado, pessoas com ódio, com raiva, sem motivo algum. Eu não sei se você já ajudou pessoas e essas pessoas que você ajudou, estendeu a mão, orientou, são as pessoas que falam mal de você. É, porque é igual aquele vídeo, né? Não sei se você já viu aquele vídeo, é uma pegadinha, que a pessoa pede um dinheiro, né? E a pessoa dá ali uma moedinha. Aí a pessoa, ué, só isso aqui? Aí a pessoa fala, ué, mas eu te dei, ainda tô te dando, você tá reclamando. É, mas é só isso, tinha que me dar mais. Tem gente assim? Aí você ajuda, estende a mão. Teve um caso aí que a pessoa ganhou uma cesta básica, ela filmou, falou, aqui, olha que cesta básica é essa? Isso aqui não dá nada. Isso aqui rapidinho acaba. Meus irmãos, para quem não tem nada, para quem tá passando necessidade, pelo 1 quilo, só um pacotinho de biscoito já tá bom, meus irmãos. Sabe, eu não tô aqui. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas veio pouco, meus irmãos. Você já passou situações assim? Já passou dificuldade? Já passou aperto na sua vida? E quando vem alguma coisa, você louva e agradece a Deus? Você está entendendo o que eu estou falando? Então Davi, ele meio que não entendeu, porque pessoas que não tinham motivo de se levantar contra ele, se levantaram contra ele. Às vezes é isso que desanima muitas pessoas. Tem pessoas que falam assim, sabe de uma coisa? Eu não vou ajudar mais ninguém, porque eu ajudo a pessoa ainda se levanta contra mim. Eu atendo a pessoa, eu me disponho, né? Vou na casa da pessoa, vou lá. Não estou falando de mim não, tá, meus irmãos? Estou dando exemplo aqui, né? Estou falando às vezes de você. Vai lá, ajuda a pessoa, né? Tenta levantar, ajuda financeiramente, ou alimentos, ou com palavras. E essas pessoas são as que se levantam contra você. E às vezes a pessoa que você não ajuda, a pessoa que você não, sabe, às vezes até briga com a pessoa. A pessoa deixa até pra lá. Então Davi, ele estava assim, meus irmãos. O que está acontecendo comigo, Senhor? Senhor, me livra dessas pessoas mentirosas, fraudulentas, que vêm com ódio contra a minha vida. Pessoas que têm se levantado de uma maneira que... O que eu vou fazer? Hã? O que você pode fazer, meus irmãos? Quando vem um inimigo, entre aspas, né? Quando é uma pessoa que te odeia, aí você fala assim: não, é porque Fulano me odeia, é porque ele me pediu uma coisa, eu não fiz. Isso daí, sabe, você justifica. Você justifica quando uma pessoa está com ódio de você, porque você não fez algo, porque ficou chateada com alguma coisa, é ou não é? Mas quando não tem nada, não tem motivo, você vai falar o quê? Aí as pessoas falam assim, mas por que fulano fala tão mal de você? Você não sei, eu não sei, eu não entendo. Eu não sei que ódio é esse, eu não sei que raiva é essa. Eu não entendo, pelo contrário, eu ajudei, eu estendi a mão, eu não entendo que a pessoa fala mal de mim. Você está entendendo, meus irmãos? Hã? Então é muito complicado. É muito difícil você se defender de pessoas que você não tem motivo para falar, você não tem motivo. Por que tanta raiva? Por que tanto ódio? O que que você fez? O que que nós fizemos? Aí diz, ó, no versículo 4: em paga do meu amor me hostilizam. Ó, em paga do meu amor me hostilizam. É o que Davi está falando. Quer dizer, é, eu dando amor, né, atenção, carinho, eu abençoando, ao invés de eles me abençoarem, eles me hostilizam. Quer dizer, ao invés de me pagar na mesma moeda, né, ao invés de me pagar na mesma moeda, quer dizer, eu ajudo, me ajuda. Eu oro, ora por mim. Eu estendo a mão para mim. Mas ao invés disso, eles me hostilizam. Por isso que eu falo, meus irmãos, a decepção de muitas pessoas são essas. São essas. De ajudar e as pessoas ainda falam mal. Por isso que tem pessoas que não ajudam. Aí às vezes a pessoa fala assim, fulano tá com o coração duro. Fulano não quer ajudar ninguém. Fulano tá mal. Como é que pode uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que confia em Deus, tá desse jeito? Por causa dessas decepções. Porque parece
As pessoas que elas mais ajudam são as pessoas que se levantam contra ela. Então a pessoa desanima. A pessoa desanima. Tem muitas pessoas desanimadas, meus irmãos, de ajudar os outros, de estender a mão para as outras pessoas. Tem pessoas que você ajuda, ajuda, ajuda. O dia que você não pode ajudar, a pessoa, misericórdia, acaba o mundo. A pessoa não olha assim, não, fulano já me ajudou, não, de repente a pessoa está sem condição. Não, a pessoa não é porque não me ajudou. Porque você não pode me ajudar. Hã? Tem pessoas assim, meus irmãos. Eu falo porque a gente passa por isso. Nós passamos por isso. E eu sei como é que é. Você ajuda. É igual. Não sei se eu posso dar esse exemplo. É igual. Não sei se você tem gato em casa, mas já experimentou dar comida para gato, né? Se você der um pouquinho de atenção, um pouquinho de comida, misericórdia, meus irmãos. Você está sentado na sala, daqui a pouco o gato está dentro da sua casa. Ele entra pela janela, ela não é verdade. E não sai nunca mais. Não sai nunca mais. Então, tem pessoas, meus irmãos, que às vezes você ajuda, dá uma palavra, e o dia que você não pode, às vezes a pessoa fala assim: vem cá, tem como me dar atenção? Aí você, não, olha, eu tenho que resolver uma coisa aí, eu não posso. Como é que não pode? Tá vendo? Aí começa a falar mal de você, que você não pôde dar atenção, que você não parou para ouvir. Meus irmãos, às vezes você não estava num dia legal. Às vezes realmente você tinha algumas coisas para resolver, você não pôde dar atenção. E essa pessoa já fala mal, já te critica, já com ódio. Isso aí não presta, isso aí não serve para nada, meus irmãos. Todos nós passamos momentos difíceis. Todos nós temos o dia mal. Todos nós. Então, meus irmãos, Davi, ele não entendeu, porque em paga do amor, quer dizer, do bem que ele fazia, ele recebia o mal. Ele não entendia. Por isso que eu falo, talvez você não entende. Não entende tanta raiva, tanto ódio contra você. Talvez você não entende porque você ajuda tanto e parece que é tão difícil para você. Que você estende tanto a mão e parece que as coisas é complicado na sua vida. Talvez você não entende. Quanto mais você ajuda pessoas, mais essas pessoas que são ajudadas são as que se levantam contra a sua vida. Você não pode falhar, você não pode errar, né? Você, não sei se existe essa palavra, só para a gente brincar um pouquinho, é irreável, não pode errar. Meus irmãos, não pode errar, não pode falhar. Você tá entendendo? Falhou, olha, não pôde dar atenção, não pôde falar, acabou, meus irmãos, acabou. Você não presta, você não serve, você é a pior mãe do mundo, você é a pior esposa do mundo, você é o pior pai do mundo, você é o pior marido do mundo, você é o pior amigo do mundo, e é assim, é assim. Então Davi, ele não entendia porque tudo isso estava acontecendo com ele. Aí ele diz no versículo 4, né? Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Então Davi, ele fala, tá bom, tá acontecendo isso tudo, ó. Inveja, ódio, maldade, me hostilizam, se levantam contra mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar. O que você pode fazer, meus irmãos? Justificar não pode. Às vezes você vai justificar e fica, não, é porque fulano, é porque... Não adianta. Eu acho que quanto mais você justifica, pior fica. É ou não é verdade? Felizmente tem que deixar para lá. Tem que orar, meus irmãos. Tem que orar. Pastor, mas é muita mentira, pastor. Meus irmãos, eu sei o que é. Deixa para lá. Pastor, mas estão falando mal de mim. Pastor, estão armando contra mim. Meus irmãos, não temos o que fazer. Simplesmente orar. Pastor, mas eu já ajudei tanto. Essa pessoa, pastor, estendi tanto a mão. Meus irmãos, vamos orar. Infelizmente não, felizmente, né? Temos essa opção de orar. Mas infelizmente não podemos fazer nada. Não adianta se justificar, não adianta ir conversar, não adianta. Que pessoas assim, meus irmãos, se você tenta conversar, olha, você acaba prejudicando mais ainda, né? Porque quando você vai conversar, o que está acontecendo? A pessoa aí, ó, veio conversar, viu que está errada, tá vendo?
Viu? Eu falei que ele estava errado. Ela veio me pedir perdão, veio se justificar. Meus irmãos, sabe? Eu já sei todas as saídas, eu já sei todas as justificações. Infelizmente é isso aí. É isso aí. E para você não se abater, para você não ficar triste, para você não ficar amargurado, amargurada com esses sentimentos, sabe, de pessoas que agem assim na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Orar, minha irmã, vai orar. Ora por ele, ora por ela. Ora por ele. Eu sei que a decepção pode ser grande, eu sei que a tristeza pode ser muito grande, mas é só orar, meus irmãos. É só orar. E uma coisa que eu te digo, ó, presta atenção. Não deixa de viver por causa disso. Não se abate, não deixa que isso interfira no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida financeira. Não permita que essas pessoas que se levantam na tua vida, que armam contra você, interfiram na sua vida. Não faça isso. Talvez você não está tendo um bom dia, talvez você não está tendo um bom mês por causa dessas coisas aí. Ah, eu queria tanto que fulano me perdoasse, eu queria tanto que a pessoa entendesse. Meus irmãos, não deixa de viver por causa dessas coisas. Essas pessoas, infelizmente, quanto mais o tempo passar, elas sempre vão falar. E nada justifica. Não adianta você falar, não adianta se justificar. Às vezes você fala, meu Deus, mas por que essa pessoa me odeia? Por que fulano me odeia? Meus irmãos, não adianta. Experiência própria não adianta. Infelizmente, temos que deixar na mão de Deus. Deixarmos com que Deus, sabe, ele coloca tudo no lugar. Simplesmente orar para Deus tocar no coração, para Deus fazer com que essa pessoa se arrependa das atitudes, porque tem pessoas, meus irmãos, que elas armam contra nós, ela não pensa nem na nossa família. É ou não é verdade, hein? Às vezes a pessoa tem tanto ódio de você que ela não pensa no teu filho, não pensa na tua vida, não pensa no seu trabalho. Às vezes a pessoa arma contra você no teu serviço, né? Mas ela não pensa que você tem compromisso, que você tem responsabilidade. Então, essas pessoas, meus irmãos, infelizmente, né, não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Não, pastor, vou bater, vou agredir. Aí vai piorar tudo, meus irmãos. Hã? É orar. É fazer o que Davi ele fez. Em vez, né, em paga do meu amor, eles me hostilizam. Mas eu vou orar. Eu vou orar. Em outras palavras, vou colocar nas mãos do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Colocar a nossa vida e colocar também a vida daqueles que nos hostilizam, que nos perseguem, que armam contra nós, que falam mal da nossa vida. Enfim, devemos também colocar na mão de Deus e deixar Deus agir. Deus é que faz justiça. A justiça pertence a Deus. Nós não fazemos justiça. Nós não fazemos justiça. Quando Jesus ele fala assim, né, oferecer a outra face, não é questão de você ser humilhada, você aceitar a humilhação. Não é isso não. É porque você tem que entender, meus irmãos, que diante de mentiras, diante de fofoca, de calúnia, de difamação, temos que deixar Deus agir. Deus é que justifica, Deus é que nos exalta, Deus é que traz tudo à luz. A luz não é Deus? Deus traz tudo à luz. E aquelas pessoas, sabe, não desejamos o mal para aquelas pessoas, mas que essas pessoas possam ver e as pessoas que deram ouvido a essas pessoas venham perceber que tudo não passou de uma mentira, que tudo não passou de calúnia e difamação. Aí sim vem a honra, aí sim vem a bênção de Deus, não é isso? No lugar da vergonha, tereis dupla honra. É assim. Talvez você está sendo envergonhado, estão falando mal de você, talvez dentro de casa mesmo, né? Estão envergonhando, humilhando você. É como nós falamos, você está em outra situação, você está em outro relacionamento, você já está em outro serviço, você está vivendo outra vida e ainda está ali, ó. Sabe, o passado te persegue.
O passado tá ali, ó, no teu pé. Não quer te deixar, fica ali. Você está entendendo, meus irmãos? Mas vamos orar. Vamos colocar na mão de Deus. E Deus há de nos justificar, há de nos abençoar. Glória a Deus, vamos orar. Vamos colocar na mão do Senhor e temos a certeza que Ele fará o melhor para a nossa vida. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Nós entramos na Tua presença para agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado por esse dia. Gratidão, Pai, por estarmos aqui juntos, novamente orando, clamando, Pai, mais uma vez. E que o Senhor possa tocar, Pai, na vida dessa pessoa que talvez não entende e não compreende porque tanta diversidade, tanta luta se levantou na vida dela. Essa pessoa, Pai, que se ela colocar no papel, Senhor, são milhares de pessoas ajudando. São milhares de vidas estendendo a mão. Mas por que, Pai, essas pessoas que têm as mãos estendidas para ela, são pessoas que ao invés de estender as mãos, estendem mentira, se levantam, hostilizam, com lábios mentirosos, armam contra a vida dessa pessoa. Talvez, Pai, o motivo dessa mãe está triste. Quantas mães e pais ajudam os filhos, estende as mãos para os filhos e os filhos ainda falam mal dos pais. Quantos filhos estendem as mãos para os pais e mesmo assim os pais falam mal do filho? Sabe, Senhor, existem brigas e contendas nessa casa. Quantas vezes a esposa foi ajudada pelo marido, o marido pela esposa. Quantas vezes, ao invés de, Pai, de ser uma família unida, ao invés de ser pessoas, Pai, ajudando um ao outro, é um jogando na cara do outro, é um humilhando o outro, é um envergonhando o outro. Senhor, e não é para ser assim. Não era para ser, Pai. E talvez essa família está de cabeça para baixo. Essa casa está de cabeça para baixo. Talvez essa pessoa já está em outro relacionamento, já está vivendo outro serviço, mas o passado ainda persegue essa pessoa. Pessoas, Pai, que foram ajudadas, pessoas que foram orientadas com palavras ou até com a ajuda, são pessoas que têm se levantado, mentindo, armando, falando coisas, Pai, que até mesmo envergonha essa pessoa. Tem pessoas que têm vergonha de ir na rua, vergonha, Pai, de até mesmo de rede social, porque, meu Deus, foi falado tão mal dela, falado tão mal dele, Pai, que essa pessoa sente até vergonha. Senhor, assim Davi estava, não entendendo por quê. As pessoas que ele estendiam a mão se levantavam contra ele. Talvez essa pessoa, Pai, não entende. Talvez essa pessoa não compreende, Pai, tanta raiva, tanto ódio contra ela. Talvez essa pessoa ela pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Eu não quero ajudar mais ninguém, não vou estender a mão para ninguém, não quero mais saber de ninguém. Meu Deus, eu entendo, Pai. Eu entendo a raiva dessa pessoa, Pai. Mas que o Senhor possa tocar. Que o Senhor possa tocar nesse coração e não permita, Pai, que essa pessoa deixe e pare de estender a mão por causa de pessoas que não deram e não foram merecedoras, Pai. Porque essa é a verdade. Todos nós merecemos ajuda, todos nós merecemos o perdão, todos nós merecemos, mas tem pessoas, Pai, que não dão valor. Tem pessoas que não dão valor à ajuda, não dão valor a uma palavra, não dão valor, Pai, ao que essa mãe, ao que esse pai, ao que essa pessoa faz. Mas que isso não venha interferir na vida dela, que isso não venha interferir no dia a dia. Mas que essa pessoa continue estendendo a mão, ajudando, orando e clamando por essas pessoas ou por outras. Meu Deus, é isso que nós vamos fazer. Não vamos parar, mas vamos continuar em frente. Ainda que pessoas, Pai, não deram valor, ainda que pessoas não valorizaram o nosso tempo, a nossa ajuda, ainda que foram poucas, ainda que foram valores irrisórios, ainda que foram tempos, pouquinho tempo, não foi o tempo que essa pessoa esperou, mas que isso não seja motivo e causa de pararmos. Pelo contrário, Senhor, nos dá força.
nos dá força para continuarmos orando, clamando, estendendo a mão, ajudando, Pai. É isso que nós pedimos ao Senhor. É isso que nós clamamos ao Senhor. E por isso, Pai, oramos. Por isso estamos orando, para que o Senhor possa ir na frente. Abençoe essa casa, abençoe essa família, toca nessa causa, nesse processo da vitória, abre as portas para quem está desempregado, toca no presídio, Pai, que esse familiar que está preso venha, meu Deus, ter a sua liberdade. Meu Deus, toca nessa pessoa que tem um sonho de ser mãe, de ser pai. Meu Deus, que essa pessoa tem um projeto ainda, Pai, esse ano, que o Senhor possa realizar. Senhor, toca, cura, liberta, seja essa pessoa sarada, curada, liberta de todo mal. Senhor, restaura a família, restaura o casamento. Senhor, que seja hoje o início das maravilhas. Que seja hoje, Pai, e que nada, e que essas coisas, Pai, e que essas decepções e tristezas não venham nos abater. Pelo contrário, meu Deus, que possamos seguir em frente. Que isso, meu Deus, não seja motivo de pararmos. Pelo contrário, que o Senhor nos dê força para que possamos seguir em frente. Receba a força de Deus, minha irmã. Receba a força de Deus, meu irmão. E não se abate, não se deixe abater por causa dessas coisas. Não se entristeça por causa dessas coisas. Olhe para a frente, olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Deus. E Deus te dará forças e você vai vencer. Nós iremos vencer, porque somos mais do que vencedores. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, pois eu tenho a certeza que o melhor do Senhor está por vir na minha vida. E que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer, pois eu creio que hoje, fala aí minha irmã, fala aí meu irmão, hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.